Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos através do nosso programa Somos Igreja. Queremos pedir as bênçãos de Deus e a proteção para realizarmos este nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Queridos irmãos, nós queremos nesse momento pedirmos a vocês que caminhem conosco nesta reflexão da importância desse mês de setembro, a importância da palavra de Deus na nossa vida. É a palavra de Deus que orienta e que encaminha a nossa vida. Queridos irmãos, setembro é o mês da Bíblia. Ciente de que a Bíblia é pouco valorizada pelos fiéis católicos, a CNBB, desde o ano de 1971, adota o mês de setembro como o mês da Bíblia. A proposta da CNBB é de aproveitar esse mês para incentivar os fiéis a adquirirem a sua Bíblia e organizar círculos de estudos bíblicos. Você já tem a sua Bíblia? Você possui a sua Bíblia? Na maioria das vezes, as pessoas dizem assim: padre, na minha casa tem uma Bíblia. Mas o que eu quero aqui dizer é que talvez nós já estamos na oportunidade de cada um ter a sua Bíblia, cada um ter a sua palavra de Deus. Pode ser através até do seu próprio celular, pode ser através de uma edição mais popular, pode ser de uma edição de estudos. Enfim, dependendo da sua capacidade, do seu interesse, é muito importante que você tenha a sua Bíblia dentro da sua casa. Não uma Bíblia comum para todos. Pode ser assim, quando a família não tem condições. Mas pode ser, e principalmente eu acho que nos dias de hoje, deveria ser uma Bíblia pessoal, onde você pode riscar, onde você pode anotar, onde você pode buscar a palavra de Deus segundo a sua própria vontade. Porque as pessoas até mesmo usam a Bíblia e abrem aleatoriamente, quer dizer, abrem a Bíblia para ler uma palavra e de uma maneira assim, não específica. Chega um determinado dia de manhã, eu quero abrir a Bíblia, eu vou lá e abro a Bíblia. E vai cair, normalmente, se você abre a Bíblia aleatoriamente, você deixa que ela abre sozinha praticamente, para ver o que Deus está falando para você, você tem que entender que a Bíblia ela é dividida em duas partes. Ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E no meio da Bíblia vai estar lá alguns profetas, ou principalmente no meio, os Salmos. Então, se você abre a Bíblia aleatoriamente, o que vai acontecer? Vai cair sempre naqueles livros ali, de algum dos profetas ou dos Salmos. Então, você vai esquecer que a palavra de Deus no Antigo Testamento começa lá no Gênesis e no Novo Testamento termina lá com o livro do Apocalipse. E nós temos, principalmente para nós, é importante que você entenda que nós temos 4 livros da Sagrada Escritura que são especificamente livros que são escritos em função para falar de Jesus, que são os Evangelhos. Em novembro do ano de 1965, no final do Concílio Ecumênico Vaticano II, o Papa Paulo VI promulgou uma constituição dogmática, quer dizer, uma constituição de dogmas, chamada Dei Verbum, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Nesta constituição se afirma que toda pregação da Igreja, como a própria religião cristã,
deve ser alimentada e regida pela Sagrada Escritura, que constitui o elemento da alma e perene fonte de vida espiritual. Assim, nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual, nós precisamos alimentar a nossa caminhada cristã através da Sagrada Escritura. O Concílio Vaticano II retomou a afirmação de Santo Agostinho de que dizia: ignorar as Escrituras é ignorar ao próprio Cristo. Eu acho que essa palavra é muito forte. Ignorar as Escrituras é ignorar ao próprio Cristo. Se nós falávamos a respeito de nós termos a nossa palavra, a nossa Bíblia pessoal, né? Se nós ignoramos esta palavra de Deus, eu acho que não preciso ter essa palavra de Deus, eu não preciso ter a minha Bíblia, né? Quer dizer, eu posso pegar a minha Bíblia e ler isso, e nós vamos, por exemplo, como eu disse, se eu vou abrir na Bíblia na metade, olha aqui, ó, os Salmos, né? Um pouquinho para cá, nós temos o quê? Os profetas. Um pouquinho para cá, né? Ainda nós estamos no Antigo Testamento, os profetas. Só depois que termina, né? Olha, mais ou menos assim, nós vemos que começam os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se você abre a Bíblia de maneira aleatória, ela vai abrir sempre aqui no meio, né? A não ser que você pegue e procure lá no final, porque você já sabe que aqui está o Novo Testamento. Ou se não, se você procura do lado de cá, você tem o Antigo Testamento. Bom, é importante que você tenha a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, né? E assim você pode manusear e você pode riscar, você pode anotar. Ah, mas pode fazer isso com a palavra de Deus? Lógico, o livro é seu, a palavra é sua, a Bíblia é sua propriedade, você faz dela o que você deseja. Então, Santo Agostinho dizia essa frase: ignorar as Escrituras, ignorar a palavra de Deus, é ignorar o próprio Cristo. Por isso, fez um convite aos cristãos para que se achegassem ao texto sagrado pela Sagrada Liturgia. E aí então a gente aprende, né? Pela piedosa leitura e por cursos bíblicos, a Sagrada Liturgia me oferece capacidade de conhecer mais a palavra de Deus. Citando Santo Ambrósio, o concílio alertou para as necessidades que a leitura da Sagrada Escritura venha a ser acompanhada de oração. Pois a Deus falamos quando rezamos, e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Olha, vou repetir Santo Ambrósio. A Deus falamos quando rezamos, e a Ele ouvimos quando lemos a Sagrada Escritura, os divinos oráculos. A partir do concílio, a Igreja começou a incentivar as famílias a terem a sua própria Bíblia em casa. E a palavra de Deus precisa ter um lugar de destaque na nossa casa. Não de enfeite, não para enfeitar. Existem casas onde a palavra de Deus está lá enfeitando, e se você passar a mão em cima, vai até ficar meio escandalizado, porque está cheio de pó, né? Porque não limpa direito nem a casa e muito menos a palavra de Deus. Portanto, é necessário que nós tenhamos na nossa casa a Bíblia. Quando alguém deseja ler, que eu passo pela palavra de Deus, eu vejo o livro ali, eu tenho interesse, eu tenho a curiosidade, eu vou lá e leio. Na nossa igreja, lá no Bairro Alto, nós temos uma Bíblia que fica ali perto do sacrário, fica ali para as pessoas lerem, se elas tenham interesse. E é muito interessante porque a nossa Bíblia demonstra que é bastante usada. Por quê? Porque ela não está assim novinha, como essa daqui, por exemplo, que está limpinha, toda, né? Ela está suja. E às vezes as pessoas falam: padre,
a Bíblia lá da igreja está meio suja, está marcada. Que bom, né? Que bom. Eu falo assim, que bom que ela está. Por que o senhor não troca? Não precisa trocar. Ela ainda está inteira, está inteirinha. E às vezes, não é porque ela está usada que ela precisa ser trocada, né? Outro dia alguém falou para mim, padre, troca a Bíblia, já está muito feia, né? Assim, no sentido de usada. Não, é porque está usada, é porque alguém está fazendo uso. E isso é importante. Por isso, nós precisamos incentivar as famílias a lerem a palavra de Deus. Hoje, já são poucas as famílias católicas que ainda não têm a sua Bíblia. Se por acaso alguém ainda não tenha, venha possuir. Por isso, pode aproveitar agora nesse mês de setembro, que é um mês onde teremos as promoções, onde as livrarias católicas fazem no mês de setembro para adquirir. Você tem a sua Bíblia? Ter a Bíblia em casa não é suficiente para um cristão. É preciso também ler o que nela está escrito. E a leitura não pode ser feita da mesma forma como se lê um jornal ou um livro de romance policial. A Bíblia deve ser lida em clima de oração e com o coração voltado para Deus, prestando atenção à mensagem que essa palavra está nos passando. Colocar em prática o que a Bíblia propõe é o grande desafio para o cristão. E aí então a gente poderia lembrar uma pessoa que não era nem cristã, católica, né? Não era um católico, e a gente poderia lembrar Mahatma Gandhi. Depois de ter lido a Bíblia inteira, olha, Mahatma Gandhi leu a Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira, né? Mahatma Gandhi, um grande pensador dos nossos tempos, um grande espiritualista, né? Vem mostrar, depois de ter lido, né, a Bíblia inteira, ele se desiludiu profundamente com os cristãos que levavam uma vida em total desacordo com os ensinamentos de Jesus. E Mahatma Gandhi então dizia ele, não conheço ninguém, olha, não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. O problema são vocês. São vocês cristãos que não vivem o que a Bíblia ensina. Aproveitemos a graça do mês de setembro para criar maior familiaridade com a palavra de Deus. Procuremos dar-lhe um lugar de destaque em nossas casas, tirar alguns minutos do dia para ler algum texto bíblico. Se tivermos oportunidade, participemos de círculos e estudos da Bíblia que várias paróquias estão nos oferecendo. E, acima de tudo, coloquemos em prática o que a palavra de Deus nos propõe. A exemplo da mãe de Jesus, que guardava tudo em seu coração. Guardemos a palavra também de maneira especial, essa palavra de Deus, meditando sobre aquilo que ela nos propõe. E assim nós vamos ter condições de fazer com que a palavra de Deus venha a nos mostrar o seu majestoso valor. Nós aprendemos que na Sagrada Escritura nós temos ali os primórdios dos ensinamentos de Deus. Nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, nós vamos encontrar lá a vocação de Abraão, a era dos patriarcas. No livro do Êxodo, dominado pela figura empolgante desse grande Moisés, e a grande situação que vai promover o povo, vai gerar o povo de Israel, vivendo as maravilhas de Deus, a aliança que Deus faz com esse povo no livro do Êxodo. Depois nós teremos os juízes, os reis, com as figuras principalmente dos reis Davi e Salomão. Nós vamos encontrar ali a divisão do povo de Israel,
quando esse povo não vive a fidelidade para com Deus, como esse povo se divide. Nós vamos lá encontrar como que esse povo de Deus, quando não se torna fiel, esse povo se torna fraco, enfraquecido, ao ponto de ser subjugado e assim é levado ao exílio. Principalmente, nós vamos encontrar o exílio da Babilônia. Tudo isso, iluminado pela palavra dos profetas, nós vamos encontrar ali ensinamentos muito próprios. E nós vamos ver os salmos, cuja poesia não é superada por nenhuma poesia humana. Depois nós vemos que a palavra de Deus, como eu já disse, ela é dividida, a Bíblia é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e depois vem o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos encontrar os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois de ter falado por diversas vezes e de diversos modos aos pais pelos profetas, Deus fala definitivamente através do seu próprio Filho. No Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez as realizações no meio dos séculos. Nós vamos encontrar as cartas paulinas, nada mais sábio nem mais santo do que o livro do Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nas quatro relações ou nas quatro maneiras de se apresentar, né? Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, e o Evangelho de João, que é diferenciado. Nós temos lá os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas dos apóstolos. Nós temos, depois, encerrando o Novo Testamento, o livro do Apocalipse de São João. Na Bíblia, Deus nos revela através de palavras e de acontecimentos, intimamente ligados a relações, de tal sorte que as obras ajudam a manifestar e a confirmar os ensinamentos e realidades muito significativas que são relatadas pelas palavras contidas no Sagrada Escritura. Assim, nós aprendemos, né? São João Crisóstomo chamou a palavra de Deus de divina condescendência. Deus desce até nós, fica perto de nós, fala através da Bíblia a cada um de nós. O mês da Bíblia há de nos ajudar a nos familiarizarmos sempre mais com o texto sagrado, não só pela leitura que deles se faz na liturgia, mas também nas nossas leituras pessoais, nas nossas meditações e principalmente que nós saibamos partilhar essa palavra de Deus. Vamos recordar, quem ignora a palavra de Deus, ignora ao próprio Cristo. E o próprio Cristo diz: quem não me aceita, quem me rejeita, não aceita ao Pai, rejeita ao próprio Pai. Por isso é bom falar com Deus, ouvir esse Deus. Falar com Deus através das nossas orações e sabermos ouvir esse Deus através da sua palavra. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Boa noite a todos, queridos telespectadores. Eu gostaria de levar você a fazer uma experiência hoje e eu vou te ajudar nisso. Eu gostaria de lembrar que Deus não perde os seus filhos de vista. Santa Teresa d'Ávila diz assim: mira que telemira, que quer dizer, olha aquele que te olha. Este Deus que pousa o olhar sobre nós e não tira os olhos de nós. Nós às vezes queremos nos afastar, mas o olhar de Deus sempre está sobre nós. Eu quero te ajudar nisso fazendo uma comparação. Por exemplo, o caçador, quando ele vai à caça, ele usa o fuzil
E tem até um aparelhinho, né, para ele mirar e acertar a presa. Mas o caçador, ele acerta a presa e mata para comer, por esporte. Mas Deus mira no sentido de nos atingir. Deus quer olhar, e essa ferida que ele faz em nós é uma ferida de amor, não é para matar, é para nos conquistar. É uma ferida que vai querer nos manter sempre juntos, uma ferida que vai nos dar amor e vida. Essa é a diferença. Enquanto o caçador mata, né, e não fere só, mas mata, Deus fere, mas dá a vida. Eu creio que você já deve ter tido alguma vez uma experiência, né, deste olhar de Deus sobre você, quando na consagração, ou algum encontro que você teve, que você ficou diante de Jesus, no Santíssimo. E eu quero que você faça essa experiência hoje para voltar naquele dia. Porque eu não sei quantas coisas que você já pôs no lugar, né, que tomou este lugar dos olhos de Deus na tua vida. Que você possa, então, nesse momento, relembrar aquele dia que você foi conquistado pelo olhar de Jesus, que você teve esse encontro de amor, que você possa fechar os olhos. E nesse momento eu quero cantar para você, mas eu quero que você se sinta lá naquele momento, para que você faça essa experiência de novo e acreditar que Deus te olha. Eu volto ao primeiro amor. Eu volto ao primeiro amor. Pois sem ti, Senhor, eu nada sou. Pois sem ti, Senhor, nada tem valor. Eu volto ao primeiro amor. Que você possa ter sido alcançado nesse momento pelo olhar de Deus. Assim seja. Amém.